Ó, eu vou explicar para vocês, tá? Como eu quero que vocês desenvolvam esse trabalho. Tá lá no tratamento da informação na nossa apostila. E é o seguinte, primeiro a gente vai ler e entender o que o enunciado tá pedindo pra gente. Então tá escrito assim: organizar dados em tabelas simples, arredondar números e calcular possibilidades. Então, exercício 1. Leia o texto a seguir e construa uma tabela. Aqui, pessoal, nós temos o primeiro comando do que é pra gente fazer. Construa uma tabela para representar a distribuição da quantidade de municípios de 3 estados brasileiros. Em 2018, de acordo com o IBGE, a quantidade de municípios do estado brasileiro era de 5.570. Veja o número de municípios em 3 estados. Então ele dá lá 3 estados pra gente e ele quer que a gente organize esses dados aqui em uma tabela. Então o que vocês vão fazer? Aí na apostila de vocês, vocês vão pegar uma régua, certo? E quando vocês pegarem essa régua, vocês vão construir uma tabela. Então, pessoal, toda tabela tem um título, tá bom? Assim como um texto, a tabela tem que ter um título também. Então, vocês vão escrever primeiro aí na apostila de vocês o título. Qual que é o título? Distribuição dos municípios nos estados, certo? Distribuição dos municípios nos estados. E daí a gente vai fazer lá, são 13 estados, certo? Então nós vamos fazer uma tabela com a régua. O meu é mais fácil porque eu estou fazendo no computador, mas vocês vão construir aí com a régua de vocês. Então tem que ter uma tabela com 2 colunas, certo? Nessa coluna a gente vai escrever estados e aqui número de municípios. Pessoal, a gente sempre tem que pegar um padrão, tá bom? Ou ordem crescente, do menor para o menor, ou ordem decrescente. Eu vou optar pela ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então a gente está vendo aqui na nossa apostila que o maior estado, né, com mais municípios é São Paulo, não, Minas Gerais, ó. Minas Gerais, que tem 853 municípios, certo? Seguido de São Paulo, com 645, Rio Grande do Sul, com 497. Então, vocês vão escrever lá, certo? Minas Gerais, São Paulo. E assim por diante, vocês vão escrever o nome dos 13 estados. E vamos colocar a quantidade de municípios. Minas Gerais, 853. E em São Paulo, 645. Esse é o primeiro exercício. Eu quero que vocês coloquem aí os 13 estados. Usem este padrão de ordem decrescente, tá bom? Então, desse lado da coluna, vocês vão escrever o nome dos estados e aqui o número de municípios. Ok, pessoal?